Olá, caros alunos, estamos mais uma vez reunidos para estudar hoje a sexualidade na educação infantil, mais especificamente como se dá o desenvolvimento psicossexual da infância, conteúdo este trabalhado na perspectiva freudiana. Então, falaremos de 3 fases específicas hoje, começando pelo estudo da fase oral. A fase oral ela se desenvolve entre 0 a 2 anos de idade, que é aquela fase justamente na qual a criança tem como zona erógena a boca e os lábios. Ela está ligada à ingestão de alimentos, mas também remete à relação de dependência e prazer obtida pela criança no seu contato com a mãe. Nesse sentido, é um prazer autoerótico, é um prazer que ela obtém ali na relação com o seu próprio corpo, com a estimulação da sua boca, e o seu objetivo sexual consiste na incorporação do objeto. Pode ser o leite materno, pode ser a chupeta, pode ser qualquer material, qualquer objeto que a criança tenda a incorporar aí por meio do contato físico. Encontra-se dividida essa fase oral entre a fase oral de sucção e a fase oral canibalística. Então, tem 2 momentos aí nesse processo. A fase oral de sucção é aquela em que a criança está mais preocupada em trazer esses objetos para dentro, essa questão da dependência ela fica muito mais visível, e a fase oral canibalística é aquela então em que a criança já é mais ativa, não é aquela em que a agressividade da criança começa a se manifestar, sobretudo aí a partir do nascimento dos dentes, né, que vão habilitando essa criança a destruir o objeto, não naquele sentido pejorativo, negativo do termo, mas muito mais no sentido de uma pulsão de domínio, né, uma potencialidade aí para dominar o objeto por meio dessa agressividade que tem um sentido de colocar a criança mais ativa dentro desse processo. Do ponto de vista do que ocorre no espaço da educação, a gente percebe que é muito importante nesse momento analisarmos como é que se dá as relações da criança em relação ao outro, não é como é que ela vai estabelecer o seu vínculo com o outro, como que ela vai conseguir sair desse primeiro objeto do qual ela depende, que é a figura materna, para endereçar a sua energia para outras pessoas. Mesmo na escola, uma fase muito importante é a questão do próprio momento da adaptação dessa criança ao novo ambiente, no qual ela já precisa começar a se independer um pouco mais, a se sair de si, a se descentrar e a investir sua energia naquele outro contexto social. A gente também vai observando como é que vai se dando a retirada de alguns objetos aos quais a criança se apega muito fortemente nesse momento, como por exemplo a questão do uso da chupeta, o uso de um paninho do qual ela dependa nesse momento de separação com a mãe. A introdução de alimentos novos também nessa relação é algo bastante importante para a gente analisar como é que se dá, uma vez que dependendo do vínculo que se estabelece com outro, a criança terá mais dificuldade em lidar com alguns alimentos, por exemplo, a saída do peito da mãe para uma mamadeira, para um copo, saída dos alimentos líquidos para os alimentos mais sólidos. Então, todas essas questões são questões importantes de se analisar nessa fase oral. Passemos agora então a discutir um pouco sobre a fase anal. A fase anal ela vai se dar aí por volta de 2 e 3 anos de idade, dependendo do nível de desenvolvimento da criança. Então percebemos que também em Freud essa divisão em faixas etárias, ela não é algo fixo, ela vai depender muito da qualidade de interação da criança com o seu meio.
Este estágio do desenvolvimento psicossexual, então, ele é ativado pela maturação do controle neuromuscular sobre os esfíncteres. Então, esses esfíncteres são aquela musculatura da criança que vai se amadurecer por volta dessa idade e vai lhe habilitar a controlar o xixi e as fezes. Tá certo? Então, principalmente o esfíncter anal é algo que vai ser controlado pela criança, permitindo desse modo um controle voluntário sobre a retenção ou a expulsão das fezes. Esse controle dos esfíncteres ele começa por volta dos 2 anos de idade, quando a criança percebe que já é capaz de comandar o seu próprio corpo nessas funções. Ela também pode ser dividida, como a gente viu com relação à fase oral, em 2 etapas, e nesse momento serão chamadas de anal expulsiva e anal retentiva, na qual vai predominar então o desejo de prender ou reter e dominar o objeto. Na escola, como é que a gente vai perceber então essa relação com a fase anal? Ela geralmente vem agregada, vem associada àquele movimento, àquele momento de retirada de fraldas, quando a criança muitas vezes vai dando mostras de que já é capaz de deixar as fraldas, tá? Então é um momento que normalmente preocupa pais, preocupa também o educador, que tem a tendência de querer responder de pronto a essa demanda dos pais, né? Muitos pais têm uma ansiedade grande em fazer a retirada das fraldas das crianças, mas algo que é importante que a gente observe esse preparo da criança para isso, né? Se for uma retirada muito precoce, de modo geral, ela tende a ser insatisfatória, a gente não consegue retirar a fralda e muitas vezes até acaba postergando isso, porque a criança cria uma certa aversão a esses momentos, porque percebe a ansiedade do adulto, se percebe ainda incapacitada de responder a essa demanda, e muitas vezes a gente encontra problemas nessa fase. Então o ideal é que isso pudesse acompanhar o desenvolvimento da criança de uma maneira mais tranquila. A gente vai perceber também que com a independência que a criança adquire nessa fase via retirada de fraldas, ela vai começar também a desenvolver uma busca pela autonomia na relação com os outros colegas, outros adultos também. Então a gente vai percebendo que a criança começa a afirmar a sua autonomia, a dizer mais nãos, a estabelecer mais limites aí na relação com o outro, né? A testar muitos limites também. É uma fase que alguns adultos acabam nomeando equivocadamente como fase das birras, isso até mesmo dentro do campo da escola, mas que deve ser entendido como um momento crucial para o estabelecimento da independência, da afirmação da identidade da criança. É algo que é muito importante para o seu desenvolvimento emocional, psíquico também nesse sentido. A última fase, então, correspondente ao desenvolvimento infantil, levantada por Freud, seria a fase fálica. A gente vai perceber que, além dessas 2 fases, fase oral, fase anal e fase fálica, a gente também tem a questão da fase de latência, que é como se fosse uma suspensão desse caráter mais sexual, objetivamente, né? Essa questão mais marcante da sexualidade da criança. Na fase da latência a gente vai ter essa energia sexual voltada mais para questões socialmente aceitas, para investigações que estão voltadas mais para o campo da pesquisa, e na idade da puberdade e adolescência, a criança vai tendo transformações físicas que vão habilitando ela inclusive ao ato sexual, e a gente vai ter a entrada da criança, então, já adolescente, no campo da genitalidade, né? Quando a gente começa a falar propriamente da questão sexual em si. Então, a gente tem outras fases aí que agregam o desenvolvimento psicossexual do sujeito, pensando da sua infância até a idade adulta, mas nessa faixa etária entre 0 a 6 anos, focaremos apenas nessas 3 fases que abarcam essa faixa etária. Então, a fase oral, a fase anal e a fase fálica.
E na fase fálica, então, a gente vai perceber que é aquele momento em que se dá a curiosidade da criança, especificamente para a sua genitalidade, para a diferença ali do ponto de vista sexual anatômico. É quando a criança começa a se dar conta de que ela tem um órgão sexual, que esse órgão sexual nem sempre é igual, não é? Ela começa a perceber que há diferenças entre meninos e meninas, e ela começa então a enveredar aí pelo campo das investigações sexuais infantis. Começa a fazer perguntas sobre como nascem os bebês, sobre como eles foram parar na barriga das suas mães, começam a querer entender uma série de porquês que se dão aí dentro do seu processo de aprendizagem. Então estão muito preocupadas em entender como é que se deu, na verdade, a sua origem, como é que se dá os fins das coisas, né? Então começa a haver muitas perguntas também sobre morte, sobre para onde vamos depois que morremos e coisas desse tipo. Então a criança está preocupada sobretudo em entender qual foi a sua própria origem, de que desejo ela nasceu, e o que é mais forte para ela do ponto de vista concreto é essa questão da diferença sexual anatômica, da diferença entre os sexos. Então por isso que ela vai fazer muitas perguntas a esse respeito. Mas há um grande enigma aí que ela quer responder, na verdade, que diz respeito a qual é a sua origem e qual é o seu fim. É uma fase pouco compreendida por muitos adultos, principalmente porque eles tendem a olhar esse momento a partir daquilo que se dá na sua própria sexualidade. Então a gente vai percebendo que ao descobrir os órgãos sexuais nesse momento, muitas crianças se voltam para a questão da masturbação infantil, porque descobrem um prazer nessa região. Mas, na verdade, não é da mesma ordem que aquela fantasia adulta, por exemplo, quando se envolvem aí na masturbação infantil, e mesmo os jogos sexuais que a gente vai percebendo nessa fase, alguns experimentos que a criança faz com o outro, não é no sentido mesmo de tocar os órgãos genitais do colega, ou de querer ver o que tem embaixo da sua roupa, embaixo do vestido, dentro da calça, não é algo que a criança tem essa dimensão genital como ocorre no adulto. Então é algo que o professor de educação infantil deve saber lidar com essas questões, utilizando procedimentos pedagógicos para o trabalho com esses temas. Tá? Então o fato da gente compreender como isso se desenvolve não significa que daremos espaço para que as crianças explorem isso livremente, mas é importante que criemos espaços para uma discussão pedagógica a esse respeito, que é o que veremos a seguir. Então, como trabalhar essas dúvidas, essa curiosidade da criança, sua investigação sexual no espaço da escola? Por meio de rodas de conversas, para discutir as hipóteses, para entender quais são as hipóteses das crianças a esse respeito. O que nós vamos percebendo é que, de acordo com a discussão dessas dúvidas pela criança no âmbito pedagógico, ela tende a se satisfazer momentaneamente, pelo menos com essas discussões, passando a buscar aplicar essas suas hipóteses a conteúdos que são socialmente aceitos, não é? É importante nesse momento compartilhar essas questões, essas investigações com as famílias, pedindo, por exemplo, para que os pais enviem livros apropriados para a pesquisa das crianças. Também é muito importante nesse momento estabelecer limites que auxiliem as crianças a fazer boas escolhas e a desenvolver a segurança e o autocuidado. Então é um momento em que deve-se ensinar para ela o que é da ordem do público, do privado, para que a criança possa aprender o que é adequado para cada espaço. Então, diante de questões relacionadas à masturbação infantil, deve-se pontuar a criança
que há espaços adequados para se fazer isso, que é o espaço privado, que se entende do prazer, que é a manipulação do órgão sexual oferta à criança nesse momento, mas que ela deve fazer isso num ambiente reservado, como o banheiro da sua casa, a sua cama, ao dormir, que não é algo que se faça publicamente. Também se deve ensinar a criança a não deixar que outras pessoas manipulem seus órgãos sexuais, a fim de protegê-la, a fim de muni-la da capacidade aí de se defender de uma possível manipulação advinda de um parceiro mais experiente, de um adulto, por exemplo, aí, por meio da pedofilia, que é muito comum observarmos hoje. Também deve-se estar atento a responder aquilo que a criança pergunta acerca das suas curiosidades. O adulto deve sempre tentar entender o que a criança realmente quer saber a partir das suas perguntas e responder aquilo que está no nível de capacidade dela de compreender. Muitas vezes o adulto se antecipa, partindo da sua própria fantasia sobre sexualidade, se antecipa dando informações que não eram aquelas que a criança gostaria de saber. Então, muitas vezes a criança chega, pergunta para o adulto sobre como nascem os bebês, o adulto lhe dá uma explicação toda científica aí sobre o ato sexual, e a criança está simplesmente interessada em entender se ela nasceu em casa ou se ela nasceu no hospital, porque ela ouviu um colega dizendo que nasceu em casa, por exemplo. Então é muito importante que o adulto tente primeiro devolver a pergunta para a criança e entender o que a criança gostaria de saber a aquele respeito, certo? Então, aqui vemos algumas referências importantes para se entender o desenvolvimento da sexualidade infantil, entre elas aí o texto de 1908, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Na verdade, é um texto sobre como as crianças, então, desenvolvem a sua sexualidade, é um texto bem inicial aí na obra do Freud. Temos também sobre as teorias sexuais infantis, que vai falar das teorias das crianças acerca da sexualidade, que é um texto que trabalharemos bastante aí nas nossas próximas aulas. O livro clássico é escrito por Maria Cristina Kupfer sobre Freud e a educação, o mestre do impossível, e o artigo da Nova Escola sobre o despertar da sexualidade também, que vai falando um pouco desse processo das crianças aí nesse seu processo de investigação da sexualidade, ok? Então, continuaremos estudando a sexualidade infantil a partir desses textos em nossas próximas aulas, tá? Muito obrigada por hoje, nos veremos em breve. Até mais!